A fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto que vai nos revelando os grandes mistérios da nossa fé. No programa de hoje, vamos contemplar mais uma cena das mais marcantes da vida de Jesus, o seu batismo nas águas do Rio Jordão. O momento em que o céu se abre, a voz do Pai se faz ouvir e o Espírito Santo desce em forma de pomba, revelando ao mundo o Filho amado de Deus. Acompanhe conosco essa catequese visual que une sempre tradição, escritura e arte sacra em uma experiência profunda e transformadora. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Na fachada sul, no lado esquerdo, abaixo do terraço, estamos diante do batismo de Jesus. Na cena, vemos dois mundos. De um lado, João Batista, representando a humanidade, do outro, o anjo, simbolizando o divino. Entre eles, há um abismo, que é preenchido pela presença de Cristo. O Rio Jordão, onde Jesus é batizado, deságua no Mar Morto. Ali, para sobreviver, os peixes precisam voltar atrás. Esse detalhe ajuda a entender o gesto de Jesus. Ele desce até o ponto mais baixo da terra, simbolizando sua humildade. Cristo vai até o lugar mais profundo, como quem desce até a própria condição humana ferida. João Batista aparece curvado, acompanhando esse movimento de descida. É um sinal de que o Filho de Deus entra na realidade da morte, onde toda a criação sofre por causa do pecado. Quando Jesus entra na água, Deus Pai se manifesta e o chama de Filho amado. É ali, no meio da fragilidade humana, que o Pai revela seu amor. O céu se abre, o Espírito Santo desce e acontece uma manifestação da Trindade. Este mosaico nos convida a reconhecer no batismo o início de nossa própria missão, nossa identidade mais profunda e o chamado a viver como filhos amados, conduzidos pelo Espírito. Que bela catequese! Como podemos compreender a nossa fé contemplando os mosaicos que revestem as fachadas do nosso santuário. E aqui hoje nós queremos completar, terminar uma jornada bíblica que começamos no início deste mês de janeiro. E quem nos ajudou a fazer este caminho foi o professor doutor em Teologia Bíblica, Padre Antônio Carlos Friso, da Diocese de Guarulhos, a quem acolhemos mais uma vez aqui no nosso programa. Bem-vindo, Friso. Grato. Creio que foi bom, né, nosso papo aqui, né? Espero que vocês aqui da TV Aparecida tenham gostado. E hoje a gente termina com um tema importantíssimo, né? O batismo. Pelo batismo, nós fazemos partes da igreja. Nós temos direitos e deveres, não é? Mas vamos lá na cena belíssima que está fundamentada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Friso, o que significa o batismo de Jesus no Rio Jordão? O batismo de Jesus no Rio Jordão vem para cumprir um trabalho importante. João Batista estava batizando. João Batista se apresenta como preparador dos sinais do reino de Deus. Mas eu creio que João Batista tinha um projeto de apresentar o mundo mais equânime, mais igual. Por isso que ele forma os seus discípulos a partir do batismo, entrar na água, deixar que a água te cubra e você nasça de novo. Creio que era um movimento, é o último dos movimentos messiânicos que prepara a chegada de Jesus. Antes de João Batista, nós encontramos muitas pessoas revoltosas. Por quê? A Palestina era controlada pelo Império Romano, com unhas e dentes. As legiões romanas estavam ali naquela região.
sufocando, cobrando altos impostos, gerando miséria e pobreza, não é? Só viviam bem naquela época quem estava em torno do templo de Jerusalém. Percebam bem, queridos e queridas, Jesus nunca foi ao templo de Jerusalém, não é? Em João, ele foi em 3 Páscoas, mas nos outros ele vai, quando ele entra em Jerusalém, o que ele faz? Fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, porque em Jerusalém estava a nata, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, que faziam políticas com o Império Romano para manter aquela situação, como eles, perpetuamente. E tinham proveitos financeiros para eles. E João Batista sabia disso. Então, não é à toa que João Batista morre decapitado, porque denunciou, não é? Então, o batismo de João é o batismo para dizer, olha, você faz parte do meu grupo, então vamos ser batizados. E Jesus vem para esse batismo. Quer dizer, olha, também quero entrar no seu projeto, não é? E aí tem toda uma cena belíssima que Marcos nos retrata e diz, olha, esse é meu filho amado, a pomba que vem, né, que é a presença de Deus, assim por diante. Com essa atitude de Jesus, nós podemos ver aí um gesto de obediência e de escuta de Deus? Sim, de um Deus diferente daquele Deus que os sacerdotes defendiam em Jerusalém. Olha, eu vou ser batizado, vou entrar no movimento de João, não é? Vou fazer parte porque também quero colaborar, não é? Nesse projeto de Deus, em um mundo mais justo, mais fraterno, onde falar de Deus era praticar a justiça, onde falar de Deus não era enganar o próximo, onde falar de Deus não era cobrar taxas elevadíssimas. Por isso, o batismo é a marca que eu pertenço àquele grupo, é a marca que eu pertenço àquele movimento. Não é? Por isso que João Batista é perseguido, como outros também, e Jesus também será perseguido. Não é? Eu digo sempre, né? Jesus não morreu de tifo, que tinha muito, de chikungunya, Aedes aegypti, não é? De febre amarela. Ele morreu na cruz, assassinado, né? Por aquele grupo lá do Templo de Jerusalém. E como que nós podemos ler nesta cena, né, a relação entre a missão de João Batista e a missão de Jesus? Um vem para entrar no projeto, mas João Batista percebe, não sou eu. Né? Depois da morte de Jesus, a ressurreição, os autores do Evangelho vão apresentar, sobretudo Marcos, ele, eis aí o Cordeiro de Deus. Então os discípulos deixam João Batista e vão e seguem Jesus. Né? Não é à toa que alguns domingos no Evangelho trouxe, né? É ele, João Batista, preso, manda os seus discípulos ver se Jesus é o Messias. Olha, vai dizer a João, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Eis os sinais do Messias entre nós, eis o sinal de Jesus entre nós, eis os sinais de Deus entre nós, quando todos nós temos vida e vida plena. Deus aí está. Né? Ao se deixar batizado, ele entra, mas depois Jesus não segue o projeto de João Batista, não é? Mas João está preso e aí ele entra, começa a vida pública de Jesus, que é a mesma de João Batista, né? Um mundo de paz, de igualdade, de fraternidade. E Friso, o que significa o Espírito que desce em forma de pomba sobre Jesus que está ali mergulhado nas águas do Jordão? Esta pomba, nós a conhecemos, primeira vez ela aparece em Gênesis 8, em Noé, não é? A pomba traz um ramo dizendo, olha, tem vida, um novo tempo está começando. A pomba também era o símbolo que estava sobre os reis, né? Nas vestes dos monarcas se colocava uma pomba, representando paz, prosperidade e bênção divina. E essa pomba, então, representa Deus que desce, né, no batismo de Jesus. Deus que confirma esse batismo de Jesus. Né? Esse é o sentido da pomba, presença de Deus no batismo. E como a partir do batismo de Jesus, nós podemos iluminar o nosso batismo? Boa.
Sempre na missão. Jesus vai até João Batista e se deixa ser batizado por ele. Não eu não posso te batizar. Não, deixa estar pelo momento, né? E depois, João termina a sua missão de maneira muito triste, decapitado, e Jesus entra na atividade pública, sobretudo em Marcos, no Evangelho de Marcos. Não é para dizer, agora começa o tempo de Jesus. Eu vou dar continuidade à missão de João Batista. Por isso que o nosso batismo é sempre uma adesão ao projeto de Deus e, ao mesmo tempo, pé na estrada. Fazer missão, levar Jesus adiante, dar testemunho do Evangelho, dar testemunho da fé, dar testemunho da vida comunitária, dar testemunho da religião que pertencemos, participar ativamente das atividades promovidas pela CNBB, viver plenamente essa missão. Então não existe um batismo deitado eternamente em berço esplêndido. Não. Todo batismo é pé na estrada, é missão. Missão de João Batista, missão de Jesus, nossa missão. E como que este mosaico, então, revela para cada um de nós a necessidade da prática do mandamento do amor? Quando contemplarmos na fachada sul essa cena, seria bom dizer, eu também faço parte do mesmo batismo de Jesus. Eu também recebi os sinais daquela pomba no meu batismo. Né? Eu também recebi a força do Espírito Santo que me empurra, me anima, me dá esperança de testemunhar o Evangelho. É isso. Friso, estamos encerrando a nossa jornada bíblica. Eu quero voltar aqui para comentar algumas coisas aí. E você agora precisa resumir para todos nós que fomos peregrinos com você nesta jornada. Em 1 minuto, como que você resume essa nossa jornada neste mês? Eu começo pelo fim. Por que não a gente rezar, ressignificar o nosso batismo? Tem muitos leigos e leigas na missão. Tem muitos leigos e leigas no templo, que aos domingos vão lá se alimentar da missa, da Eucaristia, nas Eucaristias, nas missas, não é? E de lá saem para apresentar Jesus a esse mundo, não é? Mundo onde muitas pessoas são obrigadas a fugir por causa da perseguição. É triste ver os dados do feminicídio. Como que a Eucaristia pode ajudar na nossa missão, no bairro, no grupo do terço, no grupo da família, no grupo das comunidades, enfim, a trabalhar esse tema tão difícil, né? Que é o feminicídio, superar essas ondas de violência entre nós e todo tipo de violência e gerar sempre cidadãos, homens e mulheres, cidadãs voltadas para construir a paz universal. É isso que Deus tanto quer. Friso, muito obrigado por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação, né, no ensino das Sagradas Escrituras e por essa presença sempre amiga e fraterna aqui no nosso programa, né? O Friso foi meu pároco quando eu era criança. Participei de muitas missas, né, da criança com ele. Ele era missa com as crianças, era um pichotinho desse tamanho. E é sempre uma alegria tê-lo, né, e perceber como que ele nos ajuda a entender e a entrar neste universo das Sagradas Escrituras. E vamos contar com a sua presença aqui outras vezes no nosso programa. Bom 2026, já começamos este ano aí, encerrando este estudo da Fachada Sul e vamos pouco a pouco desbravando as outras fachadas aqui do santuário. Um frutuoso 2026 para ti e para todos nós da TV Aparecida.